Olá, amigos do PodX, mais um episódio especial. Hoje, um deputado federal, Coronel Assis, ex-comandante da Polícia Militar, vice-líder da oposição no Congresso, bastante história dentro da sua carreira militar, um grande herói até para a sociedade mato-grossense, caveira, bolsonarista, luta pelas pautas de Deus, pátria, família, liberdade, anistia e dentre outros temas que vocês que nos acompanham gostam e que querem ouvir. Então, desde já, Coronel, agradecer a presença. O senhor, como deputado federal, ainda não tive a oportunidade de fazer um podcast. Feliz em ter o senhor aqui no nosso segundo programa e deixar a casa sempre aberta para as várias pautas, um só. E desde já parabenizando pela assessoria, que desde sempre tratou a gente muito bem, com a devida atenção, nos orientou, até agora a chegada do senhor. Então, tá de parabéns pela equipe, não só daqui de Cuiabá, mas temos conversado também com o pessoal de Brasília. Então, mostra que o senhor está no rumo certo e feliz de ter o senhor finalmente nessa bancada. Obrigado, Rashida. Obrigado a todos aí que curtem aí, assistem o nosso PodX, né? Essa ferramenta fantástica aí de informação que com certeza vai ainda nos orgulhar muito, já está nos orgulhando, vai nos orgulhar muito ainda aí, levando informação, principalmente aí da vida política e da pauta conservadora, que é o que nós aqui no Mato Grosso e a grande maioria do Brasil acredita. Com certeza. Coronel, para começar, e até conversando com a assessoria do senhor, eu pensava até que o senhor estava perto aqui, junto com a gente no centro político, e me falaram que o senhor mudou o gabinete lá para Várzea Grande. Ontem foi aniversário de Várzea Grande. Verdade. E aí o senhor realmente, então, crava o domicílio eleitoral de Várzea Grande. Queria que o senhor começasse falando com isso e já dando parabéns para a nossa cidade industrial. Com certeza, né? Primeiro dizer que Várzea Grande ela completa 158 anos de existência, de emancipação política, e claro que é uma data a se comemorar. Nós, né, eu sou varzea-grandense vamos dizer assim, de quando eu fui comandante-geral para cá, porque na verdade nós, varzea-grandenses, todo mundo nascia em Cuiabá na década de 70, né, que é o meu caso, mas foi criado ali na Várzea Grande, mas graças a uma ação lá dos nossos vereadores, quando eu era comandante-geral, eu recebi o título de cidadão varzea-grandense. Até o senador Jaime Campos estava na hora, falou assim, mas por que você vai receber esse título? Você é mais varzea-grandense do que todo mundo aqui? Aí eu tive que explicar que na época da década de 70 não se nasciam varzea-grandenses, não tinha maternidade, né? Só em Cuiabá. Mas enfim, Várzea Grande, ela passa aí por um grande novo momento, né? Hoje eu acho que nós temos ali uma representação política muito boa, com parte de deputados estaduais, deputado federal, senador da República, né? A parte do executivo municipal também lá hoje. E eu tenho certeza que esse conjunto de esforços dessa classe política varzea-grandense traz resultado, né? Tivemos o exemplo aí da nossa duplicação da rodovia dos imigrantes, né? Que ela não estava no escopo principal, mas esse trabalho da classe política varzea-grandense garantiu isso junto ao governo do estado, junto à NTT lá em Brasília também. Então eu acho que o trabalho político ele serve para isso, né? Eu mesmo, primeiro ano de governo, a gente colocou lá na cidade, junto à prefeitura, aproximadamente 19 milhões de reais em emendas parlamentares aplicadas na saúde, educação, cultura, infraestrutura, educação, né? E agora, para este ano, nós fizemos algo um pouquinho diferente, né? Buscamos aí uma obra estruturante, um sonho, né, de todo o varzea-grandense que ali vive, que ali reside, que é um terminal rodoviário, né? Então a prefeitura, que está de parabéns, também me apresentou um projeto fantástico, né? Um projeto moderno, né? Com uma arquitetura vanguardista, um negócio que vai ser bonito por muito tempo ainda, né? E nós, né, nos propusemos, conseguimos através de um esforço parlamentar lá criar uma rúbrica, né, dentro das emendas de bancada, e vou colocar lá do meu recurso aproximadamente 20 milhões de reais para construir esse terminal rodoviário, que não vai ser só, né, um entreposto ali para que o cidadão possa usar o serviço rodoviário intermunicipal, né, mas também gerará emprego, porque ali vão ter lojas, vão ter serviços públicos, né? Eu acho que Várzea Grande avança.
né? Então é o nosso dever como político, como morador dali daquela cidade, poder fazer isso. Fora isso, também vamos colocar também recursos para aquisição de veículos na Secretaria de Educação e máquinas também, desculpe, Secretaria de Saúde e máquinas, né, na Secretaria de Obras e Limpeza Urbana, este ano. Que bom, Coronel. E aproveitando até a fala aqui, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, e para quem não sabe, acredito que quase todos sabem, mas o deputado Coronel Assis foi, eu não sei historicamente os dados, comandante, mas eu acredito que foi o comandante que mais tempo ficou como comandante-geral da PM, né? O senhor, junto até com o Coronel Alessandro no Bombeiro ali, foram Exato. comandantes geral que ficou bastante tempo e acabou vindo. E ver o senhor falando de assuntos fora da segurança pública, né? É até legal de ver, assim, né? Porque muitos ficam com aquela questão de caveira, né? O senhor como comandante do BOP, do GV, né? Alguns postos aí muito operacional, pensando que o deputado ia tratar apenas da questão do militarismo e das pautas de segurança, e ver o senhor tratando dos problemas de Várzea Grande. Interessante, queria que o senhor falasse dessa transição de comandante geral, né, para deputado, essa rotina de Brasília, essa ida e vinda, Mato Grosso gigantesco, né? É uma coisa assim, vou dizer para você, doutor, nós, né, enquanto militares, né, o senhor também já foi militar no passado lá no Exército Brasileiro, a gente vive dentro de uma instituição que ela é piramidal, estamentada, baseada na hierarquia, na disciplina, em certos momentos muito protocolar, né? E quando você sai dessa situação, no meu caso, que vivi quase 30 anos disso, e vai para o campo político, né, você tem ali um giro de quase 360 graus, né? E, na verdade, quando isso acontece, a gente vai ter que se valer do nosso poder de adaptabilidade, né? Então, na verdade, o Coronel Assis, ele é o deputado da segurança pública, não tenha dúvida disso, né? E tanto é que muitas das minhas pautas legislativas são voltadas à segurança, né? As defesas que nós fazemos, as cobranças que a gente faz, também são voltadas à segurança, mas eu não sou um deputado monotemático. Se nós formos discutir um pouquinho de economia, a gente consegue discutir num nível bom para poder aí tentar avançar dentro dessa nossa temática da economia. Se for da saúde também, se for da infraestrutura, né, se for da questão do social, da cultura também, né? Então eu acho que o político ele tem que ter essa sua principal pauta, mas ele também tem que buscar outras pautas. E, na verdade, se a gente for ver bem, né, tudo é segurança, né? Se a gente vai construir uma rodoviária num lugar, a gente vai ter ali presença de pessoas, que vai ter ali um sistema de vigilância, de câmeras, que vai agregar dentro da segurança, e, na verdade, ela todo vai se correlacionando, né? A segurança era exatamente isso que eu ia falar, que o senhor acabou entrando, né? A parte do ostensivo ali já é uma parte final. E o senhor, numa esfera de comando que teve, quando a gente estuda a segurança, não estuda só a questão da repressão ao crime, né? Tem toda essa em volta por cima, e que bom a sensibilidade no assunto. Mas entrando nessas pautas que tem tudo a ver com o senhor, eu queria que já entrar numa pauta bem polêmica aqui, que é a questão da Câmara no fardamento dos militares, né? Como que tem o senhor posicionado, visto a experiência de outros estados, e aqui no estado até que nós temos um governador que é contra a utilização desse mecanismo, para mim, de exagerado de controle e uma inversão totalmente de papel. É uma inversão total de valores. Na verdade, eu sou extremamente contra, né? Se nós formos falar de argumentos técnicos, nós temos argumentos técnicos para rebater, né, essa questão do uso da câmera no uniforme dos policiais, né? Primeiro porque a câmera ela nunca será comparada com o ser humano, né? Jamais, jamais. Nós temos um fenômeno fisiológico que a gente chama de visão de túnel, né? Onde você, quando em perigo ou quando o emprego do seu armamento num combate armado, você afunila a sua visão. A sua visão que hoje está aqui mais ou menos a 160 graus, ela vai afunilar para cá. A câmera vai me dar isso? Não vai dar. Não existe isso, ela vai continuar filmando num plano aberto. E se caso ocorra algo aqui, né, por omissão ou alguma coisa que venha comprometer essa ação desse policial, ele vai responder? Ele não viu, pô, ele tá aqui fisiologicamente, ó,
olhando o vagabundo aqui, ó, no fuzil. Como é que ele vai ver aqui? Não vai, a câmera vai dar isso. Então, assim, é muito sensível essa temática. Então, não é na boca rota ou na canetada querer fazer isso. Tem que ter algo cientificamente para a gente poder argumentar, né? Outra coisa, vamos transportar isso aí, né? Mais um argumento só. Vamos transportar isso aí para a nossa realidade. Digamos que nós tenhamos aqui uma ocorrência de novo cangaço lá no interior do Mato Grosso, na região ali onde começa, né, a transição para a floresta amazônica. O senhor participou de treinamentos lá no Exército Brasileiro, né, onde você fazia aquela patrulha, né? E se você entrar numa região de mata, você em pé fazendo uma patrulha com seu armamento aqui, você tem uma visão. Se você abaixar meio corpo, você tem outra visão. E se você abaixar e deitar, né, com seu armamento engajado, você vai ter outra missão. Pergunta: esse equipamento vai me dar todas essas percepções? Não vai dar. Não vai dar. E aí, vamos mais além ainda, né? Vamos falar agora aqui de quanto é que se paga por cada câmera dessa aí. Eu lembro que São Paulo, lá no início, pagava caríssimo com uma empresa chamada Axon, que era de fora e tal, paga caríssimo a locação de uma câmera assim. Poxa vida, se eu fosse o gestor, entre locar uma câmera e dar um aumento pro policial, né? Eu prefiro investir no homem do que investir no equipamento desse, que, a meu ver, tem muito mais um caráter de um controle exacerbado do que uma situação de querer, vamos dizer assim, contribuir para a segurança pública. Não existe nenhum estudo técnico científico que comprove que a utilização desse equipamento no uniforme de um policial reduz o índice de criminalidade. Não existe. Sem falar, e que eu acho prejudicial de tudo, deputado, é até a inibição do próprio agente de segurança ali, portando um juiz a tiracolo. Isso é um absurdo, né? Ele acaba, no meu entender, acaba fazendo com que o militar tenha medo de exercer uma atividade, uma reação, que às vezes a reação dele é a fração de segundo. Tem que decidir. Certo ou errado, é tomar uma decisão. Exato. E aí, com uma força inibitória atrás dele ali, vai acabar se omitindo para não ter o enfrentamento judicial. Né? Concordo, uma verdadeira inversão de valores, né? Eu acho que o país tem coisas muito mais importantes para se discutir, mas eu sempre classifiquei tudo isso, doutor Carlos, como uma grande cortina de fumaça. Né? Nós passamos o primeiro ano todo do governo federal, do governo Lula, discutindo armamento de caçador, atirador e colecionador, e depois veio essa questão da discussão de câmeras, mas a gente nunca discutiu, por exemplo, facção criminosa, né? Organização criminosa. Ninguém quer combater esses caras, não. Né? Então, assim, a câmera, ela vem com mais essa falácia, e aí os caras começam a criar termos, né? Ah, não, que a câmera, ela vai reduzir a letalidade policial. Letalidade policial, para você que está assistindo aí, é um termo totalmente ideológico e de esquerda. Eu quero fazer um exercício com você e com o senhor aqui, se o senhor me permitir. Vamos criar um novo termo ideológico aqui? Vamos lá? Vamos criar um termo chamado letalidade judicial. Se nós pegarmos todas as pessoas que foram soltas nas audiências de custódia ou tiveram aí direito a acessar o regime de progressão de regime, saindo do fechado para o semiaberto, e essas pessoas mataram pessoas depois disso, nós vamos ter essa questão da letalidade judicial. Eu vou classificar dessa forma. E nós temos números para isso, viu, doutor? Não, inclusive no Brasil o índice de letalidade policial é enorme, né? Sem falar nos problemas de suicídio, de problema psicológico que os militares têm. Mas isso, deputado, é bem avançado, e eu queria até oportunizar de falar dos projetos de lei do senhor que valoriza os militares, né? Inclusive sobre a questão de licitude, tem um projeto de lei, salvo engano, acho que é o 216 que o senhor propôs, que eu queria que o senhor falasse desses projetos de lei que o senhor tem feito lá em Brasília. Com certeza, né? Esse projeto de lei nosso é muito importante porque, na verdade, ele positiva, né, e deixa muito bem claro que você não pode sair prendendo o policial vamos dizer assim, ao bel prazer, né, por uma informação subjetiva. Você tem que ter algo concreto, assim como acontece com qualquer outro brasileiro, né? Eu acho que
a legislação que vem para proteger e resguardar o trabalho policial, ela é muito importante, né? E por isso que nós estamos lá, né, propiciando, trabalhando para que a gente possa estabelecer essas legislações no intuito de resguardar esse serviço policial, quer seja da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, quer seja da Polícia Federal, quer seja de qualquer dos agentes de segurança pública do Brasil. A gente estava falando das câmeras, né? E o contrapartido, o senhor também tem um projeto de lei para tipificar crimes, né? Inclusive de celular e entre outras situações que não é crime no Brasil. O Brasil precisa enrijecer a sua lei penal também? Na verdade, hoje a gente precisa de uma revisão do arcabouço penal brasileiro, né? Código Penal, Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, né? E assim, para cada ponto desse aqui, a gente tem inúmeros argumentos palpáveis, plausíveis, com provas, né? Com um conteúdo comprobatório para poder convencer as pessoas de que isso precisa mudar, né? Eu penso que a gente fala sobre a questão de câmeras, né? Poxa vida, meu, é um negócio assim quase surreal imaginar que nós estaremos aí desconfiando desse homem ou dessa mulher que está com a investidura do Estado para poder até fazer o emprego da força letal, né? E volta e meia esse assunto vem à tona. Volta e meia, esse assunto vem à tona. Graças a Deus que no Mato Grosso, né, aqui o governador e nós não queremos isso para os nossos policiais. Como eu disse, entre comprar câmera e botar no peito dos polícias e dar um aumento, prefiro dar um aumento. E até nesse projeto do senhor de tipificar o crime novo, né? Pra você ter uma ideia, se a gente for falar isso aí, não seria melhor inverter, né? Colocar a câmera no cara que sai do semiaberto e nós ficar olhando o que ele tá fazendo, o cara que sai na custódia aí já sair com uma câmera para ficar aí, sei lá, 3 meses, 4 meses, depois ele devolve, né? Pra você ter uma ideia, essa questão da gente falar sobre a questão de tipificação de novos tipificações criminosas. Cara, sabia que romper tornozeleira não é crime? Pô, que absurdo, cara. Isso é absurdo. Você sabia disso? Romper tornozeleiro, o cara que sai, tá ali tornozelado, cumprindo, né, a sua pena ou uma medida cautelar, se ele romper, é uma infração administrativa. Pelo amor de Deus, então nós quisemos um novo projeto de lei para tipificar isso com crime, né, colocando ali uma pena ali considerável para que essa pessoa pense realmente antes de romper essa lei e descumprir o que ele que tinha acordado com a justiça. Então isso é um absurdo. A questão de se você achar o celular na cela do preso, né, lá na cela também não é crime. Então nós criamos uma tipificação criminalizando essa prática também, né, no sentido de poder aí ter pelo menos um anteparo jurídico para que essa pessoa não promova esse tipo de ação. E o apoio no Congresso, deputado? A gente viu o crescente ali, no modo até para a gente, carinhoso ali, de fortalecimento, para outros até pejorativo, mas a bancada da bala, né? O senhor, o sargento Baur, né? Grandes nomes do Brasil, vários deputados policiais federais, agora, promotores também, lá. Como que tá num governo de oposição essa bancada? Tá unida? Como que tá a atuação lá? Muito unida, né? Muito unida mesmo. Acho que a bancada da bala, que no caso é a Frente Parlamentar da Segurança Pública, né? Mas antigamente era a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia, né? Então o colega fala assim, eu prefiro ser a bancada da bala do que ser a bancada da mala, né? Mas enfim, né? Eu acho que essa Frente Parlamentar, ela é muito unida, né? Nós tivemos aí diversos projetos de lei aí extremamente danosos às profissões dos agentes de segurança pública, quer seja da Polícia Militar e tal. Vou só dar um exemplo. Ano passado, o governo Lula mandou um projeto para aumentar a idade limite, a idade mínima para que os militares pudessem ir para a reserva remunerada. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Eles não levam em conta que a profissão militar é uma profissão extremamente desgastante, né? E lógico, isso acaba refletindo nos bombeiros e nos policiais militares do Brasil. E nós fizemos um grande movimento e conseguimos retirar de pauta e botar isso para tramitação normal lá na casa. Porque na tramitação normal eu consigo colocar uma emenda, eu consigo falar com o relator, colocar ali para que a gente possa modificar e tentar trazer algo que realmente seja benéfico aos policiais, né, aos profissionais da segurança, aos militares, e não do jeito que eles querem. Na verdade, doutor Carlos, eles, né, eu digo eles, a atual gestão do governo federal, que é uma gestão progressista de esquerda,
quando aperta o cinto, eles já vão para cima, de que os militares têm privilégio, os militares vão mexer na aposentadoria dos militares. Então, toda vez que aperta esse cinto, eles vão e quem não pode se manifestar, né? Os militares são proibidos constitucionalmente de se manifestar politicamente, mas graças a Deus que temos nós lá, que somos representantes e que a gente vai bater duro em cima disso aí para que isso não passe. E a gente acompanha o trabalho do senhor e quero até agradecer em público aqui. Como alguns sabem, eu também sou oficial da Reserva do Exército, né? Uma honra ter servido ao meu Brasil, na fronteira do Brasil. O senhor tem, na equipe do senhor, tinha, né? Que agora virou assessor do prefeito Murilo Bianchini, que também compõe com a gente lá a diretoria da Associação de Oficiais da Reserva do Exército, e até nisso eles foram, né? Foram mexer com os oficiais da reserva, que é uma reserva não remunerada, que o que nos une é o sentimento patriótico, né? Pelo tempo de serviço militar obrigatório, valores que foram aprendidos lá dentro, e foram querer mexer lá, e o senhor atuou. Então quero agradecer aqui em nome do presidente, do Rafael Molina, que, pô, até a carta patente desses oficiais queriam tirar. Mas qual o objetivo isso, né? É ter muito o que não fazer, né? Parece que o Brasil tá uma maravilha, né? Nós estamos aí com uma economia gigantesca, a taxa Selic tá 0,8%, né? Tá maravilhosa a nossa situação, não existe escândalo do INSS, não temos nada, né, para estarem mexendo com a carta patente dos oficiais da reserva não remunerada. E digo mais, né, Rachida, não tem custo algum por quê? E assim, é como você disse, a pessoa que serve a pátria, ela traz consigo valores, né, e princípios que são aprendidos e cultuados dentro da caserna. Mas parece que a esquerda brasileira, infelizmente, tem esse frenesi, né, de ficar atacando os militares, né? É uma vingança. Eu acho que é um revanchismo totalmente desnecessário. Nós podíamos estar falando de coisas extremamente importantes, edificantes, que fossem realmente impactar, né, a vida do seu Zé, da Dona Maria, por exemplo. Combate às facções criminosas. Ninguém fala nada disso, cara. Ninguém fala nada disso. Nós tivemos uma audiência com o ministro Lewandowski, inclusive, né? É de se reconhecer, né, que o ministro Lewandowski, convidado, foi lá, né, na nossa comissão de segurança, participou, teve que sair, retornou, ouviu todos os questionamentos dos deputados, e isso tem que ser reconhecido. Mas, poxa, não trouxe nada de novo. Essa PEC da segurança pública aí é a PEC da mentira. É uma PEC água de salsicha, né? Um picolé de chuchu que estão querendo colocar pra gente lá. Não tem nada ali, a não ser platitudes e um termo de intenções. Absurdo. E não precisava de PEC para isso. Poxa, vamos gastar energia para aprovar uma PEC, doutor. Para não ter nada, você não ter nada ali que combata efetivamente o crime organizado. Então, assim, meu amigo, é complicado esse pessoal. E, na verdade, é até uma proteção, né? A gente está acompanhando as questões que o senhor acabou trazendo aqui na fala, a questão do INSS, o rombo que teve, e ficam criando narrativa para fugir do assunto. Mas até entrando dentro do seu processo legislativo, da atuação legislativa lá, o senhor também propôs, né, um mecanismo automático de vedação a essas autorizações de desconto. Com certeza, foi um projeto de lei que nós fizemos a propositura lá na casa, justamente que proíbe, né, esses sindicatos aí de promoverem descontos, né, descontos sindicais na folha desses aposentados. Eu quero me sindicalizar? Ok, manda o boleto que eu pago aqui por boleto, por Pix, todo mês assim que eu receber o meu salário. Rachida, os nossos homens e mulheres que contribuíram para a construção do nosso país e que trabalharam muito duro aí, né, nos anos, né, lá atrás, e que hoje tem a sua aposentadoria para ter dignidade na velhice, não podem ficar, né, da forma que ficaram. E esse crime não pode ser, digamos assim, esquecido, deixado de lado, colocado para debaixo do tapete. Isso é um absurdo o que fizeram, cara. E o pior é que eles buscaram simplesmente as pessoas que estavam mais vulneráveis, doentes, analfabetas, pessoas que descontavam ali 30, 40, 50 reais e ele nem via, porque é o filho que vai lá com ele sacar o dinheirinho da aposentadoria. Isso é de uma crueldade tamanha, cara. Eu acredito que nem o crime organizado, né? Nem o crime organizado aprovaria uma situação dessa. Então, com certeza, doa quem doer, né? Nós conseguimos em 2 semanas,
né, assinaturas mais que suficientes para e protocolamos uma CPI e o Senado da República, juntamente com alguns deputados, também conseguiram assinaturas e também protocolaram uma CPMI. E eu tenho certeza que, dependendo das construções aí de presidente e relatoria, nós conseguiremos fazer um bom trabalho para se descortinar toda esse emaranhado de coisa errada que aconteceu, porque realmente isso nos revolta. É um rombo muito grande. E é revoltante, né, cara? É revoltante roubar de quem não tem condição de se defender, né? Roubar já é feio, mas agora do jeito que fizeram, eu acho que ficou muito feio pro governo, né? E o governo parece que tá nem aí, né? Viaja pra China, vai lá querer falar sobre regular a rede social. Não quer parar no Brasil, né? Na verdade, é isso aí. Deu ruim, regula a rede social. Economia tá ruim, regula a rede social. Não sei o quê, regula a rede social. Ou então, mexe na aposentadoria dos militares, né? É isso. E é tido como umas questões até de salvaguardar a economia, com a questão da previdência, que tem um rumo todo, sempre vem à tona. Sempre vem essa questão, né? É um absurdo, né, cara? Isso aí que os caras tinham que ter feito, né? Cuidado de quem já contribuiu, não fizeram. Aumentar a taxação. É um absurdo. É um tema até que depois nós vamos marcar outro Unicast para entrar não para falar sobre isso. Mas eu quero aproveitar hoje aqui o Coronel Assis, deputado federal, que muito nos orgulha, Coronel. Já mais uma vez dá parabéns pela atuação, a gente acompanha e a gente fica feliz lá. E ontem tive com um amigo em comum nosso, um vereador do interior, Norberto Júnior. Norberto. E era o Norberto lá de Brasnorte. Ele falou muito, senhor, tem levado teu nome lá, as pautas, e até em agradecimento, uma pauta que eu também atuei muito no passado, junto com o Norberto até, foi um cara que me chegou muito a estudar, que foi um dos inícios da atividade sua, a PEC do o marco temporal. Deu certo. Nossa, você foi muito bom, né? Eu acho que para um primeiro ano de atividade parlamentar, eu acho assim que foi uma vitória gigantesca, né? Para um deputado onde nós temos somente 8 componentes numa bancada, a gente conseguir promover uma audiência pública, levar pessoas para debater, reavivar esse assunto que já estava lá desde a época do saudoso deputado Homero Pereira, né? Que é um grande parlamentar nosso, ruralista, né? Fundador aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, e ele que é autor da lei. E a gente conseguiu fomentar isso aí, depois o Zé Trovão conseguiu interpor um requerimento de urgência, aí que colhia na assinatura de um por um, protocolamos, o presidente Lira pautou, votamos, ganhamos, foi para o Senado, nós fizemos todo um movimento no Senado também, junto aos senadores, e aqui os 3 senadores, Jaime Campos, Wellington Fagundes, Margarete Busetti, foram para cima também, buscamos, ganhamos lá, votou, aprovou, foi para a sanção, Lula vetou, né? Vetou, veio para cá, nós derrubamos o veto. Mas isso é um jogo democrático, né? O direito de vetar é um direito que o executivo tem uma prerrogativa constitucional, como nós temos também a prerrogativa de aprovar ou desaprovar o veto do presidente da República, né? Então, assim, uma construção muito boa. Eu acho que isso traz segurança jurídica para quem produz, para quem está no campo, para quem está trabalhando. Porque, cara, é assim, eu fiquei impressionado com como é que essa pauta, né? Essa narrativa que a esquerda tem de achar que o nosso indígena ele tem que ser um silvícola do século XV. Lixo de zoológico. Exato, cara. Essa disposição de ONGs aí, que a gente não sabe nem qual é o objetivo desses caras aqui em nosso país. E assim, é ruim isso. Até pra... E essa segurança jurídica que o senhor fala, e eu falo porque estudei muito quando estive no governo, inclusive tenho grandes amigos indígenas que defenderam isso também, porque a segurança não é só o produtor, para eles também, porque eles são utilizados muitas das vezes com a falsa narrativa de ampliação de terra, de resgatar terras antigas, com essa questão que não tem um marco temporal, e foi agora com a PEC virado lei no Brasil, de 88 para frente, essa questão legitimamente ocupada, teve reflexo. Até falando com o vereador ontem, a gente já viu que tem efeito prático. Terras que estavam embargadas, com título, que antes começava o estudo, já embargavam, não tinha nada. Pô, a terra era dele titulada, inclusive com incentivo de colonização do próprio governo brasileiro. Lá atrás, de trazer e dar terra para o produtor. Aí cria-se toda essa insegurança.
para do município produzir para ficar essa celeuma discutindo, que na verdade acaba virando barganha, Exato. até utilizar política, né? indevidamente. Isso é um absurdo. Mas que bom que foi superado É. e uma atuação do senhor lá, eu lembro bem da audiência, e não tem nem como esquecer, porque o Norberto fica o tempo todo. Verdade. É Gigante nessa nossa construção. Ele ajudou pra caramba. A gente saiu falando com as pessoas e deu certo, né? Graças a Deus. E também um outro lado até, deputado, não só dele, mas vários outros vereadores que a gente tem contato, inclusive alguns clientes também, que a gente cuida da parte jurídica deles, essa atuação que o senhor está tendo também, que é até uma grata surpresa para alguns, porque a expectativa era que o senhor viria como um deputado de palanque, de narrativa, de questão ideológica, né, de ficar Exato. na polarização, e a gente tem visto que não, com um trabalho de base muito bem feito do senhor, atendendo as demandas dos vereadores, que também é uma realidade diferente do cenário do senhor. Eu queria que o senhor comentasse esse trabalho que o senhor tem feito no Estado. Faz parte, né, dessa nossa atividade parlamentar, né? Essa questão de poder legislar, fiscalizar, de carrear recursos, né? Quer seja por parte de emendas parlamentares ou junto a ministérios, né? E assim, mais do que isso também, tem a questão da gestão política, né? Então, esses dias atrás mesmo, doutor, eu estava lá em Brasília, recebi uma mensagem de um produtor rural, um amigo nosso, o Cleto Weber, né, do Grupo Weber, e ele me relatava que ele passou, né, com a sua aeronave e viu que um deslizamento na BR-174 ali estava inviabilizando, né, esse trânsito de veículos ali. Eu, de imediato, fiz contato com o pessoal do DENIT, né? Aqui eu quero parabenizar a diretoria do DENIT, que se foi muito diligente, e fomos lá, fizemos reunião, eles foram atrás, conseguiram um decreto de emergência. A partir desse decreto de emergência, eles conseguiram fazer contratações emergenciais. E agora, esses dias atrás, agora eu estava em Comodoro, voltei de lá para cá e vi que as obras estão já a todo vapor, já a pista está liberada. Então, você, como parlamentar, tem também esse papel de poder ser esse elo de ligação de uma pessoa que não é afeita à política, ela é um produtor, uma pessoa que acredita no nosso Estado e que às vezes vê aquilo ali com uma preocupação e liga para alguém que é político para poder fazer essa gestão, né? Outro exemplo que eu acho que fica bem bacana da gente falar também é a questão da duplicação da rodovia, né, lá dos imigrantes, lá na Várzea Grande, que eu acho que foi um grande trabalho por parte de gestão política, né, onde nós sentamos, falamos com o governador, falamos lá com o pessoal da Nova Rota do Oeste, aí fomos até Brasília, onde lá reunimos com a NTT se dispôs a reformular o projeto. Então, assim, esse tipo de ação parlamentar é importantíssimo. Pegar um vereador que às vezes precisa de uma ligação ali, de uma agenda com um senador da República, com um secretário de Estado, e você poder estar ali presente, mostrando os argumentos e as necessidades dessas regiões, isso é importante, né? Isso aí o parlamentar tem que fazer, né? E assim, para o deputado federal é um pouco mais, vamos dizer assim, custoso, porque você tem a vida lá e tem a vida aqui, e você tem que fazer, né? Então, assim, graças a Deus, hoje nós temos bons amigos aí no interior do estado, vereadores aí que acreditam no nosso trabalho, que estão caminhando junto conosco, que a gente já conseguiu atender aí muitas demandas e com certeza vamos trabalhar para atender muito mais. Falando em eleições 2023, entrar num plano um pouco também polêmico, né? Que é a questão que para aqueles que não sabem, a questão das vagas lá na Câmara, Exato. os 513, é constitucional, né? É. Existe, Mato Grosso já tem direito a aumentar por conta do censo, Exato. mas o projeto de lei passou pela Câmara semana passada, né? E aumentando a quantidade de cadeiras lá na Câmara Federal. Como que o senhor votou, deputado? Eu votei contra. Por quê? Porque, doutor, na verdade, qual é a minha leitura, e com certeza não é a minha leitura, é a leitura de quase 50 mil mato-grossenses que votaram em mim. Então, todo voto meu lá, eu sempre tento refletir nesse pensamento e nessa impressão que eu vou passar para esses 50 mil mato-grossenses que acreditaram no deputado Coronel Assis. Eu votei contra, por quê? Porque eu entendo que seria uma grande incoerência minha, como parlamentar, criticar o governo federal por aumentar os gastos da máquina pública, e nós aqui na Câmara eu votar
a favor de aumentar o número de vagas de deputados. Nós temos um número, como Vossa Excelência disse aqui, né, constitucional de 513 parlamentares, deputados federais, e que dentro dessa regulamentação dessas 513 vagas, os estados que perderem CPF, né, os eleitores, eles vão perder cadeiras lá, porque, Sim. na verdade, a Câmara dos Deputados representa a totalidade de votos do Brasil. Então, Mato Grosso aumentou, então nós íamos ter direito a numa redistribuição. Então, Exato. por favor da redistribuição. Aumento de vaga, não. Contra. Maravilha. Que bom que o senhor votou contra, né? Contra. Eu acho que a gente não precisa de mais deputados federais lá, e sim de qualidade. E falando nessa qualidade até, deputado, o senhor já mostrando, adaptado essa vida de Brasília, né? E entrando agora praticamente ali, vamos dizer, no núcleo duro do Bolsonaro, principalmente com a representação aí de, mesmo não estando no PL, mas ser nomeado vice-líder ali da oposição. Como que está o movimento nacional, o Congresso, para as eleições de 2026? O núcleo bolsonarista ali fomentando essas próximas eleições? Com certeza, o núcleo assim, ele está muito unido, né? Eu acho que o foco dessas próximas eleições é justamente trazer mais representantes alinhados com o pensamento político que hoje, né, nós temos lá dentro dos deputados conservadores, né, que estão ali, né, dos senadores, né? Eu acho que as agremiações partidárias, principalmente da direita, eu acho que do centro-direita também, vão estar muito preocupadas com isso, para poder, né, tentar alcançar o máximo de cadeiras possíveis, né? A oposição ela está trabalhando firmemente para poder aí, além dos que já estão, tentar trazer mais gente aí com esse mesmo pensamento, e assim, todo mundo muito firme, né? Acreditamos piamente que nosso intento de poder ter um Brasil, né, novamente sob o comando, né, da direita brasileira, isso deve acontecer, né? Eu gosto sempre de lembrar e dizer que eu sou uma pessoa muito otimista politicamente, né? Embora às vezes o cara fale, não, isso nunca vai, o Brasil vai acabar, isso não vai dar certo, mas se a gente for voltar e dar uma olhada na história brasileira, nós tivemos aí na década de 30, 40, né, de 30, e Getúlio Vargas, que deu um golpe, depois deu um golpe de Estado Novo, aí depois saiu e depois voltou pelo voto, né? Então, é cíclico, né? Nós tivemos na década de 30 aí a Revolução Constitucionalista, uma guerra civil dentro do nosso país, e assim, todo mundo fala, o Brasil vai acabar, não acabou. Não acabou, né? Então, eu tenho certeza que, por mais mazelas que esse governo da esquerda está trazendo, né, para o povo brasileiro, por mais prejuízo que eles estão dando, nós iremos passar disso e vamos vencer. E o Brasil vai se reerguer, né, muito mais forte do que estava. Tenho plena convicção disso. Talvez, né, esse era um momento que talvez nós precisávamos passar. E para os nossos ouvintes, telespectadores aqui, o senhor fazendo parte desse grupo aí, colhendo quente as informações para a gente, a direita lá, o núcleo duro do Bolsonaro, pensa numa alternativa além do Bolsonaro para encabeçar esse novo pleito? Na verdade, o nosso foco é justamente tentar a viabilidade do presidente Bolsonaro. É o único candidato hoje que nós temos, né, dentro do nosso case ali, né, de possibilidades, e lógico que vamos trabalhar até o último momento com isso, né, com essa possibilidade. Por quê? Porque primeiro é uma orientação dele, que é o maior líder, né, da direita brasileira. E a partir do momento que há essa liderança ou essa orientação do presidente Bolsonaro mudar, nós iremos seguir o que ele fala. Inclusive, essa semana saiu em vários meios de comunicações nacionais ele cobrando o posicionamento dos governadores de base dele a colocar ele como candidato, né? Exato. Mas hoje de manhã, a gente conversando de política, lógico, né? E a gente conversando, inclusive tinha outros advogados também que atuam. E aí saiu uma conversa, né? Até pro movimento de mídia que vem acontecendo, de aparecendo mais a Michelle, aparecendo muita gente. Aí até se brincaram, né? Já pensou, em 2026 nós vamos ter Michelle versus Jânio. Dá uma briga boa, deputado? Que coisa, uma briga boa, né? Eu acho que vou ter que esperar chegar aí para ver isso aí, né? Deputado, já encerrando o nosso tempo aqui, e até para deixar espaço
para o senhor estar de novo aqui com a gente. E deixei por último por querer. Eu sei que é uma bandeira que o senhor carrega e eu fui testemunha disso. O senhor foi eleito por causa de ser comandante e por luta principalmente da questão da segurança, mas eu vi e testemunhei um trabalho importante para o Brasil, que inclusive o Lula não reconheceu e acabou, Exato. que é a questão das escolas militares, que aqui em Mato Grosso é exemplo todo mundo, e o senhor era comandante dessa revolução com o surgimento de várias escolas aqui, e o Lula logo quando assumiu já vem e acaba com o projeto das cívico-militares. Verdade, né? Na verdade, um grande erro do governo Lula, né? Isso porque o ministro Paulo Teixeira, né, participou de uma audiência na Câmara e disse que não iriam criar novos, né, mas não iriam acabar com o que já tinha, né? E, na verdade, eles acabaram, né, com esse programa, que foi um programa que o Bolsonaro criou. E, graças a Deus, muitos governadores assumiram esse programa, estadualizando esse programa e trazendo essa responsabilidade para o Estado, né? E aqui no nosso Estado nós temos dois modelos, né? A escola cívico-militar e tem uma escola militar estadual, que é do Bombeiro e da Polícia Militar, né? Um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação e que só deu certo porque... Primeiro, né, foi uma vontade do povo mato-grossense, né? E aqui eu tenho que fazer uma homenagem, um reconhecimento à pessoa do nosso saudoso deputado Silvio Fávero, que foi o autor da lei das escolas militares, né? E ele nos deixou construir essa peça legislativa juntamente com ele e graças a Deus, se hoje nós temos uma segurança jurídica, né, dentro desse grandioso projeto, nós temos que render homenagem a esse homem, né, que nos deixou, mas com certeza era um grande amigo, uma pessoa que deixa saudades aí, né? Essa semana, até cortando um pouco o senhor, saiu a questão do free shop lá em Cáceres, né? Sim. E por incrível que pareça, né? Foi um trabalho que começou com ele também. Olha aí, O cara. pessoal de Cáceres veio. Fazer estudo da cidade gêmea, né? Exato. Até ele entrevistava, era comandante-geral. Foi um pessoal que veio através do gabinete também dele lá. E aí acabou trazendo tudo. Foi um projeto que ele falou: pô, mas isso daí nem é da minha região lá, que ele é de Lucas, tudo. Mas ele era um apaixonado, né, o Silvio tinha umas coisas assim, meio malucas, assim. Ele encampava umas lutas que não era dele, mas ele encampava do jeito que. Eu lembro que era dele, a autoria até. Quando nós fomos fazer a implantação da escola militar em Várzea Grande, dentro dessa lei que foi criada, tinha estabelecia a audiência pública e a votação. Meu amigo, esse baixinho ficou aloprado lá, queria brigar com os caras da esquerda. Calma, deputado, calma, meu comandante-geral, né? Calma, ele, não sei o que. Calma, deputado. Aí, na hora da votação, a gente ganhou uma votação avassaladora, né? E hoje nós temos aí, né, quase 30 escolas estaduais militares aí em todo o estado do Mato Grosso. Cara, pessoal da Araguaia seguia sempre, né? Hoje nós temos Vila Rica, Canarana, Confresa, temos Barra do Garça, meu amigo, Água Boa. Barra do Garça ainda ficou muito bem, que tem uma da PM e uma do Bombeiro, né? E agora com as cívico-militares, nós iremos aí para um outro patamar. E pode ter certeza, viu, que assim, naquela época nós já tínhamos índices excelentes no IDEB, nas avaliações que tínhamos aí, e hoje, né, eu tenho certeza que as avaliações são muito melhores. Eu não estudei, mas eu vi num anúncio do governo do estado até a subida de posição na educação. Exatamente. Né? Mato Grosso saindo da suíte, mas ele está umas cabeças. Exatamente, mas o Mauro ele fez um bom trabalho ali na questão da educação, junto com os professores, né? Uma metodologia nova ali de poder estar ensinando, e ele tinha um questionamento que eu achava muito coerente. Ele falava: peraí, como que nós temos acho que um salário, eu não lembro se estava entre os 10 primeiro, não sei, sei que tinha um salário razoável, mas a educação estava lá embaixo, né? E hoje nós já melhoramos isso, né? E eu tenho certeza que o projeto Escola Militar contribuiu para isso, né? E o projeto Escola Militar não funcionaria sem o apoio lá, né, do governador, da Assembleia Legislativa, da PM, do Bombeiro, da Secretaria de Educação e, o mais importante, dos nossos professores, porque o corpo técnico de docentes, eles são da SEDUC. Sim. A coordenação pedagógica é da SEDUC. Nós ficamos somente com a direção das escolas estaduais militares e o corpo técnico militar. Então, sem essa turma aqui, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então, obrigado você, professor, que acreditou nisso também.
E muitos que eram contra, hoje a favor, né? Exato. E o pilar de tudo, né, deputado? Além da melhoria da educação, ensinando princípios básicos para as crianças. Princípios de valores, né? Disciplina, né? Hierarquia, disciplina. Eu digo mais, vou mais além. O principal valor de todos, respeito. Respeito ao pai, à mãe, ao colega, ao professor, respeito aos símbolos nacionais. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E para mim, eu fico muito orgulhoso de saber que eu também fiz parte ali com um tijolinho dentro dessa história. Ele fez muito em defesa. Eu lembro que nas palestras que a gente fazia, o vídeo institucional das audiências tinha. Eu tenho até hoje um vídeo que era da PM e o senhor fazendo. Exato. O Silvio, que não era muito de falar, né? Baixinho, não gostava de falar muito. Aí ele abria ali com uma fala do senhor falando sobre o assunto. E o principal dele foi que ele ouvia as pessoas certas e técnicas e dava a devida atenção para quem realmente teria. Por isso que no pouco tempo que ele teve, várias leis, projetos E da escola de coisa que não foi, não deixou uma herança, né? Porque herança gasta, se rouba, se perde, se acaba. Ele deixou um legado, né? E confesso uma outra coisa aqui, até conversa de bastidor agora, assim. Ele falava assim para mim, ó, nas primeiras vezes que nós conhecemos o senhor, ele falava assim, Hayashida, tem que aproximar do Assis, que esse homem vai ser uma das novas lideranças políticas. Ele já cantava, ele já falava isso. Aí ele já falava assim, vamos dobrar com ele, pô. Ele fazia a cabeça dele, pô, ele só não queria vir estadual. Se batia. Vamos jogar. Não sabia nada disso aí. Ele falava isso na época. Ele falava isso daí, não, rapaz, eu que não sei falar direito, cheguei aqui, um homem desse querendo vir pra política, a gente não segura não, né? Temos que trazer do lado. Nossa senhora, eu fico até feliz de saber disso aí. Mandar um abraço também pra família do saudoso Silvio aí, rapaz, é uma perca muito grande para nós. Além de tudo, né, de ser um excelente parlamentar, um bom profissional, era um amigo que nós tínhamos aí e sempre que nós precisávamos, ele nos estava junto, cara. E o bacana, até hoje a gente conversando com a equipe aqui, tinha um pessoal de Lucas também, e acompanha o trabalho também, o hoje vereador lá em Lucas, que acabou assumindo um pouco do papel do Silvio lá nessa linha, é o vereador Vlad, que veio, inclusive, deputado estadual, assumiu e que também é da segurança pública, né? Polícia Civil. Menino muito bom, cara, grande amigo. E teve bastante votação. Deputado, para finalizar, minha última pergunta. Vamos embora. Projeto do deputado Assis para 2026. Reeleição? Reeleição. Nós estamos trabalhando para poder aí, né, representar o povo brasileiro mais uma vez lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que temos muito ainda a fazer, né? Temos muito a percorrer, muito a mostrar ainda e tentar uma reeleição para tentar justamente manter esse rumo aí da nossa lida. A gente sabe que a Constituição Legislativa dentro do processo, né, para fazer uma lei, para buscar ali, ela às vezes é um pouco, vamos lenta, né? Lento, mas no início você fica assim até um tanto quanto impactado com essa tipo de situação, né? Mas depois você vai começando a entender que lei é coisa séria, lei tem que ser discutida, lei tem que chamar a sociedade para falar, lei tem que chamar especialistas, tem que fazer isso, por quê? Porque nós temos que dirimir todo e qualquer impacto que vai acontecer e vai lá dar efeito lá na ponta. Lei não pode ser uma canetada, como foi o que aconteceu com as 40 gramas de maconha. Sim. Né? Qual o impacto disso dentro da saúde pública? Não estou nem falando segurança. Sim. É um absurdo, né, cara? Então, aí é o judiciário querendo fazer o papel do legislativo. a gente fica muito triste com isso, né? Porque, na verdade, eu acredito num judiciário forte, né? Eu luto por um judiciário forte, por uma magistratura competente, que tenha capacidade de poder dar aí, né, uma sentença de acordo, rigorosa contra o vagabundo, contra o criminoso. Mas quando as Supremas Cortes começam e têm essas iniciativas, nós acabamos influenciando nesse convívio harmônico entre os poderes, né? Na verdade, nós temos que todos ser pautados por um princípio chamado princípio da autocontenção dos poderes, né? O que não é da minha alçada é da sua, o que não é da sua é da dele. E é assim que tem que caminhar um país democrático. Fora isso, meu amigo, eu acho que o princípio da divisão dos poderes era essa, né? Deputado, eu agradeço mais uma vez o senhor estar aqui. Dentro dessa fala sua da reeleição, e aí eu, como hoje jurista, afastado um pouco diretamente do legislativo, que eu sou apaixonado
pela construção de projetos de lei, e fico até assim, né, como que é diferente em Brasília, né? Eu não sou muito devoto à reeleição para alguns cargos, principalmente o executivo, mas o legislativo, inclusive lá em Brasília, eu acho que o senhor tem esse sentimento, o processo é lento, quando você começa a aprender nos 4 primeiros anos ali, você fica com o sentimento, pô, agora eu já sei, agora eu já aprendi, né? Vou dar continuidade. Como o próprio 490 do Homero Pereira, olha quando que finalizou, né? 20 anos, cara, é um absurdo. Então, entendo que essa experiência ali em Brasília, eu acho que vale a pena, assim, já pegar quem tá lá, porque já tem sentimento de continuidade. Exato. E o processo legislativo. Só pra você ter uma ideia aqui, antes da gente encerrar, né, cara, vamos contar a história, né, que político gosta de história. Não, o podcast é bom. Eu fui, digamos assim, escalado pelo pessoal da oposição para poder entrar na CCJ, numa vaga temporária ali de 4 meses, justamente para tentar resgatar um projeto de 2019. Olha só, 2019. E aí eu apresentei um substitutivo e qual que é o cerne desse projeto? É entregar para os estados a possibilidade, volto a dizer, possibilidade de aumentar as penas das tipificações penais que já existem hoje. É proibido, né? Se tipificar, ficaria a nível dos legisladores federais, né? E, na verdade, ele poderia também, lá na execução penal, tornar mais rigoroso o acesso a determinados benefícios que são prescritos na lei. Então, é proibido também tirar benefício, mas ele pode tornar mais rigoroso. Rapaz, nós passamos 4 meses lutando contra isso, cara. Pautava nego não, rapaz, não sei o que. No dia da votação, nós começamos 9h30 da manhã, 9h40. Nós fomos votar o projeto de lei às 18h45, cara. E discussão, hein? Não, penoso, isso na CCJ. Aí sai da CCJ e tá pronto pro plenário. E o engraçado é que Brasília, que não é pertinho, né? A gente tá aqui na Assembleia ou nas câmaras municipais, você consegue dar esses avanços rápidos, né? E em Brasília é tudo longe, você tem que andar pra caramba para andar dentro do Congresso. Mas eu acho que é isso, deputado. Eu queria deixar aberto o microfone. Se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa que o senhor entende necessário falar com o nosso público, o microfone do PodX está aberto para o senhor fazer as considerações. Tá bom, só agradecer mais uma vez aí, dizer que nós estamos lá trabalhando bastante, né, lutando aí contra a questão da impunidade, lutando contra esse avanço indiscriminado das facções criminosas que estão assolando o país, né? Eu gosto de dizer que, na verdade, se a gente for pegar bem, ver bem hoje aí, eles já ultrapassaram os limites, né, do ganho criminal com, né, a droga, a venda da droga. Hoje, né, nos territórios ocupados, onde eles possuem lá, eles já estão ganhando dinheiro na questão de explorando, né, o serviço de internet, o serviço de TV por assinatura. Isso é um absurdo, né, cara? São excrescências. Quer saber a história disso aí? Sim. Vamos lá. A história disso aí nasce com uma lei chamada Lei de Execuções Penais, doutor. A Lei de Execuções Penais nasceu na década de 80. Na década de 80, hoje já tem 45 anos, né, a Lei de Execuções Penais. Essa lei, meu amigo, na verdade, ela trouxe grandes inovações para nós. A saidinha é lá na Lei de Execuções Penais. A questão da progressão de regime, que criou o regime fechado, o semi-aberto e o aberto, que eu tenho uma nova classificação, se Vossa Excelência me permitir, vocês também, que eu chamo de cadeia de verdade e regime fechado. Cadeia de mentira, regime semi-aberto. Cadeia é a absolvição tácita, regime aberto, né? E criou também a figura desse tal mercadinho. Só que isso era na década de 80, onde o país vinha de uma outra realidade que a gente não tinha. Então lá ele coloca no artigo 13 que pode ter um estabelecimento que comercialize itens que o governo não forneça. Mas o povo lamenta. O que é, né? O que é, como que é, quais são as condições para se ter. Não tem. Então foi lá atrás. Isso tem que mudar, porque hoje esses mercadinhos, eles são com certeza um braço do Comando Vermelho, do PCC, das facções criminosas. E digo mais, é domínio do mais forte sobre o mais fraco, porque o camarada da facção compra e faz o mercadinho do mercadinho dentro da cela e vende para o cara que não tem condição. Vende, né? E aí ele vai cobrar isso de que forma? Qual é o preço praticado lá dentro? Né? Então, vários questionamentos.
né? Eles recolhem tributação para o Estado, porque tem que recolher o estabelecimento comercial. Desde quando? Ou nunca recolheram? Né? Então, tudo isso tem que estar muito bem descrito para acabar com esse negócio. Né? Então, assim, isso é uma excrescência. Essa lei, ela vem com essa configuração e, poxa vida, nós precisamos mudar. Né? Eu acho que nós não podemos nos ater a esse tipo de situação. Sempre gosto de dizer, nós precisamos criar um ambiente jurídico diferenciado para tratar com organização e facção criminosa. Isso no âmbito penal. No âmbito penal, que eu digo, é tipificação, quantidade de pena. No âmbito processual penal, dentro dali da questão do processo também, ou quer seja com prazos diferenciados para a defesa, com prazos, mudar para que seja diferenciado. E lá na execução penal. Né? O cara não pode cumprir um percentualzinho da pena e sair por semiaberto e nunca mais voltar. E a visita íntima também foi cria dela ou não? Também cria dela também. Também cria da lei das execuções penais. Então isso tem que ser revisto, cara. Isso é um absurdo. Né? Então, se não mudar esse emaranhado de coisa errada que está acontecendo, é chover no molhado. Aí vem o cara e fala assim, não, mas porque o governo tem que dar. Pô, o governo dá 3, 4 refeições. O cara que estuda aqui na cadeia, para você ter uma ideia, ele tem direito a um lanche de manhã ou de tarde, a mais do que ele já ganha. Você sabia que aqui na PCE nós temos aproximadamente 7 médicos? Tem município do interior que tem 2. Você sabia que o detento, né, o cara que é apenado, que está lá dentro, ele vai na média no dentista umas 3 vezes no ano? Pergunto ao cidadão brasileiro, quantas vezes você foi no dentista esse ano? Ou ano passado? Né? Lógico, nós não estamos falando que a cadeia tem que ser algo medieval, algo que infringe a questão dos direitos humanos de maneira alguma, mas a cadeia tem que ser para o cara cumprir pena, né? Se arrepender do que fez. É prática, não é privilégio, né? Senão não chamava pena, né? Chamar qualquer outra coisa de 6 a 5 anos. Aí cria-se o ambiente propício para ser o PC do comando, né? Hoje foi. Crime organizado. Essa é a minha bronca com o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem essa responsabilidade de custodiar esse cara aí, de não deixar que entre celular aí, de promover a ruptura desse criminoso que está preso para o criminoso que está solto. Senão, meu amigo, vira aí o quartel-general do crime organizado, como por muito tempo foi, né? Foi. E potencializou as facções aqui fora. Então, essa aí, e isso é responsabilidade de quem? De lei? Não, pô, isso é responsabilidade do Poder Executivo. O cara está sob sua custódia, você que tem que se virar. Né? Agora o cara fala assim, mas o Estado, tem Estado que o Estado não dá as coisas, por isso que tem que ter mercadinho. Bloqueia a conta do Estado, promova que o Estado dê o mínimo lá para esse detento sobreviver, Sim. mas que ele tem que, sua pena, ele tem que pagar. Isso aí, deputado federal, Coronel Assis, bolsonarista, vice-líder da oposição lá no Congresso, vindo com projeto mais uma vez para a reeleição, pelas várias lutas que a gente assistiu. Então, feliz, deputado, agradecer mais uma vez de estar aqui. O espaço é seu, espero que não demore tanto para voltar aqui e torcemos muito para que o senhor volte para lá, mantenha-se ocupando lá no Congresso Federal sua cadeira, que vai aumentar pelo menos no Estado. Mas que precisamos de representante do Estado que saiba defender, principalmente especializadíssimo na segurança pública, que o senhor tanto defende bem, mas para aqueles que não conheceu, também muito preparado para defender o Estado em várias outras pautas, em várias outras situações. Que o representante do povo, na verdade, ele acaba sendo generalista no seu voto, né? Então, muito obrigado, deputado, que esteja sempre aqui. Obrigadão. Um abraço. Tamo junto aí, ó. Tamo junto.